Olá, tudo bem? Aqui é a Karen do Arte do Ser e esse vídeo é uma apresentação desse novo modelo de trabalho que eu tô trazendo. Então, esse novo modelo de trabalho, ele é focado em mulheres e nas causas das mulheres. Para quê? Para dobrar o desempenho. Sabe aquela questão que tu faz e aí tu volta para trás, tu não valida os teus processos, não valida a mulher que tu é, não valida toda a tua experiência das tuas coisas que tu vem fazendo no teu dia a dia, ou no teu trabalho, ou na tua vida social, seja qual universo que tu, mulher, exista, tem formas de conseguir qualificar a tua presença. E dentro disso, dentro desse universo que eu venho trazendo, a gente verifica primeiro essas causas, da onde eu venho e para onde eu estou indo, né? Então, primeiro a gente faz ali um questionário, onde a gente faz toda uma análise realmente para uma régua, né? Eu sempre digo, é uma régua que a gente, mulher, a gente é muito abrangente, né? Então, quando a gente vai falar de uma coisa, assim, pode ver onde a mulherada tá, não é aquela coisa, aí pega uma coisa e a gente já multiplica por 1000, mas na questão pra gente poder acessar realmente aquilo que a gente deseja, a gente precisa pacificar com essa questão de se organizar, mas não é aquela ordem engessada, né, também daquela mulher que, né, daquele perfil que é toda centralizada e é engessada também, aí não desata dali, tá toda enroscada, também não serve, né, então a questão é, seja do jeito que a gente for, seja mais centralizada, mais engessada, ou muito mole, não importa, o importa é se esse perfil ele tá funcionando ou não. Se não tá funcionando, aqui agora a gente vai ter um trabalho muito legal para te apresentar. Por que que é legal? Porque ele é sincronizado com a tua essência, com a tua energia, com o que tu tem nas tuas raízes. Porque a gente vai lá naquele lugar e com coragem de mergulhar lá nas tuas profundezas. Só que existe passo a passo para chegar nesse lugar, existe um ritmo para chegar nesse lugar e trazer esse pertencimento. Pertencimento, é isso de que a gente precisa se autoaceitar para poder se autovalidar. Se a gente não tem esse senso de pertencimento, a gente não consegue se validar. A gente fica olhando para fora, a gente fica olhando o trabalho do outro, a execução da outra, e não é aquela realidade, porque as coisas são que nem fotografia. Uma coisa é a foto, outra coisa é a vida real, né? Mas aí até o nosso conceito poder fazer, né? O nosso ser conseguir compreender esses paradoxos, ele não consegue. E aí a gente tem muitos sabotadores, então a gente começa a analisar porque cada pessoa vai trazer os seus aspectos. Pode ter uma coisa que seja mais genérica, pode ser, mas a questão é que cada pessoa ela tem, por mais igual que seja o mesmo tema, o mesmo problema, aquele problema para cada uma vai ser diferente a sua contextualidade. Então eu fui trazendo uma especificação para cada uma dessas situações e com técnicas muito práticas. A questão é a gente ter praticidade e simplificar os nossos processos. A mulher, por ter tantas coisas, ela acaba sendo burocrática. A gente acaba sendo muito burocrática. A gente imagina que para conseguir resolver determinada questão que a gente queira, precisa daquele outro elemento, que isso não vai, e quando vê, a coisa é muito simples, é muito mais simples do que a gente imaginou que deveria ser, que podia ser, e a gente está perdendo, porque a gente poderia estar ganhando se a gente se validasse, se a gente conseguisse olhar todas as nossas capacidades, a gente pararia de fazer um monte de coisa que a gente vem executando e pegaria aquela energia de uma execução potente que a gente tem e colocaria toda a energia naquele lugar ali, então a gente conseguiria estar o quê? Em paz com a gente, porque a questão é exatamente ficar em paz com as nossas polaridades. Por quê? Porque a gente traz as duas polaridades, tanto o homem quanto a mulher trazem as duas polaridades integradas, só que geralmente o padrão feminino, ele vem com esse desafio com relação ao seu padrão masculino, porque existe uma dicotomia ali onde
né, um feminino que ele é muito expansivo. Eu tô falando de mulheres de criação, mulheres que são de ação, de trabalho, de querer executar, de ir pra frente, de, enfim, de trazer propósito para suas vidas, né? É diferente de um perfil, por exemplo, o que que eu não atendo? Vamos lá, eu acho que é legal a gente saber o que que eu não atendo também, o que que não é o meu perfil. O meu perfil não é aquela mulher que é da família, que tem essa questão de criação de filhos, né, de ter essa questão mais da necessidade da casa, ou aquela mulher, então, que já passou desse período de criação, mulheres que já passaram da menopausa, mas tem esse perfil de, né, agora eu não quero mais nada com a vida, agora eu quero só descansar mesmo, né, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer. Então, esses perfis não, porque elas têm objetivos diferentes dos quais eu estou propondo, simples assim. Não é porque elas não são queridas, porque elas não são amadas e porque elas não são poderosas, porque com certeza todas as mulheres são muito poderosas. E eu poderia dar exemplos de qualidades para todos os perfis. Porém, eu tenho que escolher, né? Eu tenho que escolher aquilo que realmente tem a ver com o meu serviço, tem a ver com as coisas que eu vim e posso trazer, né, para qualificar as questões desse perfil que eu tô trabalhando e que foi descoberto, foi testado, foi avaliado, né, foi visto elemento por elemento para ver se realmente era isso. E aí, através disso, a gente conseguiu identificar. Então, que são o quê? São técnicas voltadas para mulheres que estão nesse processo de criação e querem trazer algo para o mundo. Elas desejam trazer o seu melhor para o mundo, mas elas ainda não conseguem chegar nesse lugar de validação e reconhecimento e pertencimento. Então, precisa trabalhar essa questão das suas polaridades femininas e masculinas, que tem a ver com essa questão materna e paterna, tem a ver com o seu eixo familiar, tem a ver com as suas raízes. E aí, através de toda essa minha experiência de 12 anos ou mais até fixa, né? Porque esses 12 anos onde eu fiquei estudando, onde eu fiquei direto, assim, nesse estudo de autoconhecimento com as terapias holísticas nos seus diversos níveis, assim. Mas toda a minha história de vida, né? Então eu venho de uma história com uma mãe que passou por muitas dificuldades no seu emocional. Então ela sofreu muitas questões, ela já vinha com o seu emocional bem sensível. E em cima disso eu busquei as terapias holísticas porque eu não queria ser aquele espelho, mas eu nem sabia o que poderia vir através disso, porque eu queria entender por que tanto sofrimento e por que não conseguia dar esse salto a mais, que eu não conseguia sair daquele lugar de dor, né? Então ela trazia essa questão dela não conseguir, por mais que eu trouxesse e desse meditação e indicasse pessoas e fizesse um monte de coisa, ela não conseguia sair daquele lugar de dor. Porque era muito grande, era um buraco existencial, assim. E aí a gente entrava em conflito, até que eu fui de tanto estudar o perfil e também exercer isso em mim, né? Exercer essa purificação em mim, a gente chegou, um dia a gente conseguiu conversar. E nós duas conseguimos conversar, porque antes era aquela coisa, nem ela conseguia me ouvir e nem eu, era tanta dor que eu não conseguia ficar presente. E aí então a gente conseguiu perceber o que estava pegando ali, né? Qual era essa dificuldade? E eu consegui compreender ela. E através dessa compreensão, eu vi essa questão de limite, até onde a gente pode ir com uma determinada terapia, até onde a gente pode transformar algo e até onde aquilo ali não tem condições, é só um acolhimento. Então o que ela precisava era de acolhimento, era de todo esse tempo, por exemplo, todo o tempo que eu fiquei trabalhando, depois que eu comecei a exercer as terapias holísticas, terapeuta holística é isso, é acolhimento, é acolher aquilo ali para uma pessoa que ela não consegue transformar, ela não consegue fazer sozinha aquele treinamento que é possível ser feito. Por quê? Por causa das diversas questões e desdobramentos que esses processos da personalidade existente humana ela traz. Porém, quando a gente começa a
a especificar os perfis, a gente vai identificando. Então, através dela, eu fiz esse autoconhecimento, eu fui atrás. E isso é eterno, né? Porque não para agora, porque eu descobri determinado elemento. Isso simplesmente, ele traz um outro salto, né? Ele traz um outro aspecto. Mas eu não vou parar de estudar, assim como o médico não para de estudar, assim como o fisioterapeuta, o psicólogo, seja lá o que for. Se eles fazem 4, 5 anos de estudo e continuam fazendo suas especializações, a mesma coisa é para quem também faz o autoconhecimento. Depois que tu começa, tu não para mais, porque tu quer ver mais resultados, tu quer realmente trazer algo melhor do teu serviço para o público que tu tá atendendo, né? Então, dentro disso, eu criei, então, e estudei um cronograma que leva essas mulheres em processo de criação, né, que estão nesse processo de querer trazer algo de melhor que tem dentro de si, para que realmente elas sustentem esse lugar, né? Elas sustentem, consigam ter força suficiente para superar esses desafios emocionais ligados a esse eixo da polaridade familiar, para conseguir, então, transcender e permanecer naquele lugar de existência. Então, esse é a proposta do trabalho, né? De dobrar o desempenho para conseguir, então, acessar esse lugar de pertencimento, né? De tipo, tu tem um valor. Só que tu precisa reconhecer e aceitar que aquilo realmente pode ser valorizado, né? E pode ser validado, não só por ti que reconhece aquilo, ou por pequenas pessoas, mas por todo o universo que aquilo tem uma correspondência. E aí tu consegue permanecer e indo fazendo uma caminhada acima da outra caminhada, e aí não desce mais, e aí sustenta aquele lugar, né? Valida aquele lugar de possibilidade. E isso começa pelo quê? E eu já vou dar aqui um pequeno exemplo de como que a gente chega nesse lugar. A gente começa com um trabalho de purificação, sempre, né? Sempre tem que limpar, é que nem casa, não adianta. Tem que limpar os processos, né? Então a gente primeiro pega, reconhece, vê o que agora, porque tem que tirar do sufoco também, né? Como é que é esse cronograma? Primeiro eu avalio a pessoa, a gente entra, né? A gente entra em atendimento, primeiro eu vejo que sufoco que ela tá, e aí eu já dou algumas técnicas muito rápidas para ela já conseguir respirar. Peraí, deixa eu sair desse afogamento aqui. Então, ali já consegue sair daquele afogamento, mas aí a gente precisa ir em algo mais, porque não adianta só desafogar, tem que sair dessa água que não se bebe, né? Porque aí depois a gente vai ir para a água que bebe. E aí a gente tem que reconhecer o que está atuando dentro da gente, o que a gente está permitindo que ainda atue dentro da gente, que desvalida esses nossos processos de empoderamento. Porque empoderamento é poder de si mesmo, não vem de fora, nunca vem de fora, é sempre de dentro para fora, é fortalecimento de dentro para fortalecer fortalecer. A própria palavra já tá dizendo, né? Fortalecer. É o ser, né? É o ser que se torna forte. E aí dentro disso, aí a gente faz essa primeira, a gente já dá um up já no primeiro atendimento, e aí depois a gente vai fazendo o reconhecimento. Então a gente tem que perceber quais as raízes, quais as causas disso, mas o porquê do porquê disso, né? O porquê, é muitos porquês, né? Só que a gente vai centralizando, sempre fechando as arestas. E vindo pra frente, trazendo a tua consciência pro aqui e o agora. Por quê? Porque o passado ele não resolve mais, o que é passado ele precisa ficar. E aí vem todo um processo de entrega. Tem que confiar, tem que entregar e aceitar que a tua capacidade aqui e agora, ela é capaz de dar conta de tudo que tu precisa. E não mais ficar nesses lugares de apego que amarra, porque isso é resistência. E a resistência
A resistência, se ela validasse alguma coisa, ela traria resultado. Se a resistência ela não tá validando nada, a gente precisa o quê? A gente precisa deixá-la de lado, dizer, peraí, resistência, fica aí agora, no teu cantinho, que eu preciso fazer outra coisa. E vai e faz. E assim tu vai, cada dia mais, tu vai dizendo pra tua resistência, seja ela qual for. A tua resistência, por exemplo, é não trabalhar em... a tua resistência pode ser não trabalhar em coletividade. Por quê? Porque tu não acredita que trabalhar em coletividade dê certo, porque todo mundo passa a perna em todo mundo, e é assim mesmo. E aí o que tu faz? Tu vai dizer hoje para essa tua resistência, fica aí sentada que eu vou dar um passinho ali e eu vou ver se aquilo ali que tu tá falando é mesmo verdade. E aí depois eu te digo se isso é verdade mesmo, né? Eu vou ver. Tá, mas tudo bem, se tu tá falando que coletividade é assim, eu vou trabalhar, eu vou desenvolver a minha racionalidade de limites e desenvolver a minha sensibilidade, meu faro. Então eu vou farejar esse lugar para ver se realmente eu posso botar o meu pé lá, se isso vai me validar, o que eu vou ganhar com isso de forma qualidade e não só de tomar lá da cá. Entende que a gente precisa reconhecer como que a gente atua nos lugares para interpretar com assertividade o que realmente a informação está trazendo, senão a gente fica presa àquilo que a resistência tem para nos informar. A gente tem que questionar as nossas resistências. Isso é uma delas, mas é uma das grandes causas de muitas mulheres que estão, inclusive, são empresárias, já ganham muita grana, mas não saem dali, não conseguem. E isso é o quê? É um sistema ligado à energia Yang, que é a parte paterna, porque é o paterno que tem essa coisa com o mundo das relações, com o mundo de agir no mundo e com o mundo, com as pessoas, né? Com outras pessoas. Então, esse exemplo que eu trouxe, ele é um exemplo muito, muito claro, assim, de muitas e muitas mulheres que trazem, sim, essa resistência. E quando transcende, tu vai dando um passinho. É que nem aquilo. Tem um monte de coisa para fazer dentro de casa, né? Então, começa por uma gaveta, começa por uma bolsa, começa por uma coisa pequena, para ir a tua mente aceitando. Para não dizer, eu não vou fazer aquilo porque ela tá falando, né? Quem é aquela lá para falar isso para mim? Eu é que sei das minhas coisas, eu que sei das minhas dores, eu que sei que eu passei. Eu sei muito bem. Sei muito bem como que é esse processo. E eu tô te convidando, eu tô te desafiando, na verdade, a ir além dessa resistência. Então, aqui é a Arte do Ser, e eu te convido a dar um passo em direção à tua verdadeira essência. Gratidão. E eu confio na tua aceitação.